Bem, hoje temos com uma paciente, 44 anos, é um caso extremamente interessante, né? É que nós vamos chamar a grande importância do CD e um software apropriado para identificarmos todas as lesões. Bem, a sintomatologia, bota aqui na figurinha aqui, Edward. Bem, a sintomatologia, o problema dela basicamente é posterior de coxa, glútea, panturrilha com presença de câimbras, região plantar e diminuição da sensibilidade e diminuição da força para a face anterior de coxa. Então, estamos falando aqui da raiz GS1, a GS1, com diminuição com comprometimento plantar. Estamos falando da raiz de L4, essa região, diminuição da força de L4, né? Então, estamos diante dessas raízes. E na ressonância magnética, tem alteração para a raiz de L5, e ela tem grande dificuldade na marcha calcanear, ou seja, dificuldade na extensão da região do tornozelo e o pé, que é caracteristicamente diminuição da força de L5. Então, temos 3 raízes. Olhando a ressonância magnética dela, vou botar aqui na ressonância magnética, aqui nós estamos no lado esquerdo da paciente. Observe o comprometimento. Essa bolinha aqui é a raiz espinhal de L4, tá vendo? Aqui temos uma hérnia de disco tocando a raiz de L4. Vê o forame de cima ali, como é que está muito aberto, tá vendo a diferença de um pro outro? Desse forame aqui, olha, como é que está aberto e aqui está bem fechado, tá vendo? Tem o ligamento amarelo atrás aí, ó. E o ligamento amarelo é esse aqui, esse espessamento do ligamento amarelo. Vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é o lado direito da foto, e aqui é o lado esquerdo. Tá vendo essa bolinha branquinha aqui, ó? Essa bolinha é um cisto sinovial. É um cisto, né? Essa raizinha que está aqui bem na ponta da caneta, que eu vou até aumentar um pouquinho para vocês verem melhor, na ponta da caneta é a raiz de S1. Aqui vai estar a raiz de L5 e saindo aqui pelo forame a raiz de L4. Tá? Aqui nós temos, então, um comprometimento do cisto sinovial, ligamento amarelo, hérnia discal e um pouquinho de artropatia degenerativa. O problema dela está nesse canto de L4, L5, onde é que nós vamos encontrar os 3 comprometimentos, porque em L4 e L5 sai a raiz de L4. Entre L4 e L5, inicia a raiz de L5, que vai sair no espaço inferior. Né? Por isso que ela é chamada de descendente entre L4 e L5 e emergente em L5 e S1. E aí a de S1 ainda está dentro, S1 está aqui dentro da dura mater ainda. Né? Não saiu ainda. Né? E temos um cistozinho empurrando ela aqui. Ou seja, nessa região está coincidindo toda a sintomatologia da nossa paciente. Né? Na ressonância magnética, ela fala de uma hérnia em L5-S1. Vamos para L5-S1? Aqui nós estamos a nível de L5-S1, na região central, tá vendo aqui a região central, tem uma outra hérnia aqui, olha, uma outra hérniazinha L5-S1. Ela não é pequena, nem é muito grande, mas ela tem um canal largo, ela tem um canal grande da região lombar. Você vê aqui na sagital, né, que a hérnia não é tão grande. Em L5-S1, tá vendo? E o comprometimento dela, como é do lado esquerdo, a gente está vendo aqui que tem muito espaço, até porque o canal dela é bem largo, né, bem favorável a compressões sem muito comprometimento. Exatamente. Então, isso aqui a gente chama a atenção exatamente desse estudo, né? Porque isso aqui é dinâmico, né, Edward? Bota o exemplo lá de lá que estou segurando a câmera. Olha aqui, ó, né, que nós estamos aqui. Ele passeia com o lado esquerdo da tela e nós vemos o lado direito, né? Deixa eu botar de volta aqui. Bota de volta ali. Aqui nós estamos cortando aqui central, você vê que central. A medula está toda aqui, ó, aqui, ó, na parte central dela. Aqui L5-S1 e L4-L5 ali em cima. Lado esquerdo, onde estamos falando que ela está falando que está a sintomatologia é esquerda. Então temos que procurar tudo para a esquerda. Você vê aqui no forame, à esquerda, que não tem muita compressão. Aqui, ó. Parece sempre que a gente fala do ovo na frigideira, em que o núcleozinho é a raiz e em volta do núcleo é a clara. Né, dentro de uma frigideira. No nível de L4, L5, aqui o comprometimento é maior, tá vendo? L4, L5 em relação a L5, S1. Naturalmente, nós avisamos a nossa paciente, isso é extremamente importante, da possibilidade de, no futuro, de um novo procedimento cirúrgico, porque não tem só uma hérnia, né? Então, nosso objetivo aqui, hoje, vai ser, nós vamos para a região de L4, L5, porque com o CD, a gente mudou um pouco o aspecto da compressão, que a gente não vê no papel, né? Por isso que é fundamental, a gente sempre recomenda, vamos botar o CD
Ou então, ou então online. online, para nós identificarmos com essas linhas onde é o ponto de compressão. Chegamos à impressão que essa região é a nossa melhor escolha, né? Não podemos excluir a possibilidade de sintomatologia posterior ao tratamento cirúrgico, uma vez que a raiz ainda apresenta compressões de pequena intensidade no nível mais baixo. Então, o planejamento vai ser entrar interlaminar, Por né, aqui. no recesso lateral esquerdo. Vamos retirar isso aqui. Com retirada do ligamento amarelo, aquele cisto Esse sinovial. aqui, ó, tirar esse cisto. E tentar abrir lá o forame pela interlaminar, né? Mas provavelmente a gente vai ter que entrar também pela via transforaminal. Bem, então, reiterando a estratégia aqui acima está L4, aqui embaixo L5. Esse aqui é o nosso ponto de entrada interlaminar, vai ser exatamente aqui, ó, né, que a gente chama de V-point, né? No V-point, conforme nós olhamos na radiografia em AP, né, é um pouco mais lateral, onde é que está a nossa varetinha ali, tá vendo? Aquilo ali é o espaço intersomático, entre L4 e L5, tá vendo? Na radiografia em AP e na radiografia em perfil. O nosso AP, aquela varetinha, é exatamente essa daqui, ó. É essa linha daqui, a linha do disco, tá vendo? A linha do disco. Isso aqui é a linha do plano sagital mediano, é o meio da coluna vertebral. E aqui é o nosso perfil do disco. Onde é que nós estamos naquela radiografia em perfil ali, grandão ali, tá vendo? A gente chama basicamente, né, a parte inferior do disco intervertebral. São as nossas linhas de trabalho. Muito bem. A 9 centímetros do plano sagital mediano, ou seja, exatamente nesse ponto, vai ser o ponto de entrada para alcançarmos o forame de L4 e L5. É por aqui que nós vamos alcançar a raiz de L4. Ok? E vai ser aqui por cima que nós vamos alcançar a raiz de L5. Exatamente aqui, ó. E descomprimir S1 pela face lateral da dura máter. Então, essa aqui é a nossa estratégia de hoje. Sempre chamando a atenção da importância do DVD no planejamento cirúrgico, né? A gente sempre fala, planejamento é fundamental. A coincidência da sintomatologia do paciente com a ressonância magnética, principalmente na atenção quando existem dois níveis diferentes, L4, L5 e L5, S1. Qual que nós vamos abordar inicialmente para tentar resolver o máximo de problema possível da nossa paciente. Bem, então estamos aqui na nossa via de acesso, né? Já passamos pele, tecido celular subcutâneo, musculatura. Estamos vendo aqui ao fundo uma estrutura amarelada. E você já sabe qual é o nome disso aqui, né? Ligamento, não poderia ser outro, né? Ligamento amarelo. Às 6 horas aqui, nós temos o processo articular. Essa parte mais embranquiçada aqui, ó. Aqui é processo articular, é osso. E aqui é ligamento amarelo, né? Quando a gente está falando de ligamento amarelo, a gente já sabe que o cantinho entre o osso, onde é que está o nosso trigger aqui, o ligamento amarelo, é aqui que é o recesso lateral. Daqui a pouco nós vamos abrir esse ligamento amarelo. Quem é que está por debaixo do ligamento amarelo? Estrutura nervosa. Quem vai estar aqui embaixo? Raiz de L5. Muito bem, raiz de L5. Você está aprendendo, né, Eduardo? Raiz de L5. É sempre importante a gente identificar bem as estruturas anatômicas quando é IAP. Isso aqui a gente chama de IAP, que é o processo articular inferior da vértebra. Chama-se de IAP. E o processo superior, que está lá em cima, às 9 horas, lá para cima de 9 horas, é a SAP, processo articular superior. É por trás disso aqui, por baixo disso aqui, por trás. Bem, então vamos agora usar aqui agora, vou usar aqui a tesoura, né? Vamos virar para soltar. E o ligamento amarelo está filmando ali, né, Bruno? O ligamento amarelo, ele protege a estrutura nervosa. Então vamos preservar aqui, nós vamos agora usar o drill, que a gente já sabe onde é que está o osso, onde é que está o ligamento amarelo, e vamos drillar com o objetivo de soltar o ligamento amarelo. E sempre ele vai estar protegendo a raiz espinhal. Bem, já avançamos aqui, estamos com 50 minutos de cirurgia, né? E nós estamos vendo aqui embaixo, é um processo articular, né, que a gente chama de SAP, e aqui em cima é IAP. Então nós temos sempre um processo articular se articulando com o outro.
Então, esse aqui é o mais superior e aqui o inferior. Aqui nós temos o ligamento amarelo, e é justamente toda essa região daqui que eu estou passando a minha pinça que fecha o recesso lateral. Aqui por baixo está a raiz de L5. E aqui é a ponta da SAP, exatamente aqui, ó, né, que eu estou colocando meu instrumento aqui, tá vendo? A ponta da SAP é que prende a raiz de L4. Bem aqui, ó. Estou tirando aqui. Por debaixo dessa estrutura, eu sei que nós temos a raiz de L4, que é a raiz responsável, uma das responsáveis pela sensibilidade da parte anterior da coxa e a parte motora da coxa. Ou seja, o músculo quadríceps é inervado pela raiz de S2, 3 e 4. Eu estou puxando ela aqui. Tá vendo? Tá vendo que ela está se mexendo? Isso aqui é a ponta da SAP. A raiz passa exatamente aqui embaixo. Por isso que é fundamental o conhecimento da anatomia, que na hora que tem o conhecimento, você ganha segurança. Eu estou tirando exatamente a pontinha da SAP que comprime a raiz de L4. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Tirei até o sopro, você vê lá no funil ali, ó, lá embaixo. Aí você fala, mas não estou entendendo nada. Então dá uma procurada no Google, Dr. Google. Se tiver em dúvida, vai no Dr. YouTube. Aí procura lá, ponta da SAP. Ou então raiz de L4 comprimindo ou sendo comprimida pela SAP. Exatamente essa pontinha daqui, ó, essa pontinha aqui que comprime a raiz emergente. Então aqui embaixo nós temos a junção da SAP com a IAP. Com isso finalizamos o procedimento. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, entre em contato com nossas mídias sociais. Muito obrigado, obrigado equipe.